Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque eu estou muito bem, gente. Estou usando pela primeira vez a minha nova ferramenta de trabalho, que é o meu novo celular, gente. Olha, eu acho que a qualidade tá muito melhor, então vocês compartilhem aí, comentem o que vocês estão achando, se melhorou, se não melhorou, porque eu tô sempre procurando aqui evoluir, quis compartilhar com vocês então essa conquista, que agora eu tenho uma nova ferramenta de trabalho e eu tô amando. E se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, não tá entendendo nada, muito prazer, eu me chamo Laura, eu sou uma criadora de conteúdo pequena por aqui, então cada conquista que eu tenho é muito legal pra mim e eu gosto de compartilhar com vocês. E nesse início de janeiro aqui de 2024, eu estou compartilhando alguns vídeos pra ajudar vocês a começarem o ano com uma energia boa, para se organizar e para transformar 2024 no melhor ano da nossa vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dessa motivação para iniciar esse ano, já se inscreve, porque sempre aqui no canal tá tendo conteúdos desse tipo para te motivar a ser a sua melhor versão, não só em 2024, mas aí, ó, por um longo tempo. Nos últimos 2 anos que eu estive compartilhando aqui com vocês conteúdos, eu postei bastante sobre a questão de eu estar mudando de vida, mudando a minha forma de viver. E uma das coisas que eu mais tenho priorizado nesse período é o meu glow up e também a criação de bons hábitos. E durante esse processo eu aprendi muita coisa e mesmo que eu ainda não saiba tanta coisa sobre isso, eu decidi criar esse vídeo aqui com dicas muito boas para motivar você a criar, a manter ou a retomar um hábito em 2024. Porque eu acho que isso é muito importante, sabe? É muito importante a gente ter bons hábitos, a gente procurar sempre estar evoluindo e alinhando esses hábitos com a nossa melhor versão. Então, é por isso que eu quis fazer esse vídeo logo no início do ano, para que vocês entendam como que funciona criar um hábito, quais são as dicas para você manter este hábito e como você pode transformar hábitos em metas. Então, vamos lá começar do início. Bom, hábito nada mais é do que uma atividade que a gente realiza todos os dias, meio que automaticamente, ou que a gente realiza com uma frequência, com o meio de melhorar a nossa vida. Por exemplo, hábitos são leitura, atividade física, beber água, alimentação, estudar. Isso são hábitos, ok? E para você criar um bom hábito e manter este hábito, a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa entender, na verdade, é que criar um hábito leva tempo. Existem muitas atividades do nosso dia a dia que são hábitos e que a gente faz no automático, como, por exemplo, escovar os dentes, fazer café, arrumar a cama. Isso são coisas essenciais e automáticas do nosso dia a dia. Mas, pra gente ter este costume de fazer essas coisas automaticamente, a gente precisou de o quê? Fazer isso por muitos dias seguidos para que se tornasse automático, entendeu? Então entendam que para você criar um novo hábito que você vai implantar agora na sua vida, você precisa entender que não vai ser tipo fazendo isso por uma semana que você vai tornar este hábito automático, entendeu? Então você vai ter que repetir muitas vezes para que vire automático, entendeu? Isso se você quer tornar esse hábito automático na sua vida. Mas eu acho que a maioria dos hábitos é o resultado que a gente espera, entendeu? Então a gente quer que esses hábitos sejam coisas diárias ou coisas frequentes na nossa vida, a gente vai precisar repetir eles muitas vezes. E quando a gente falha com essa repetição, digamos assim, eu vou ler todos os dias. Se tem um dia que eu não leio, eu vou ficar frustrada e vou falar, ai, não quero mais esse hábito pra minha vida, entendeu? Mas essa é a nossa maior erro que a gente pode ter quando a gente tá criando um hábito, é achar que esse hábito vai ser feito muito rápido e achar que porque a gente falhou um dia, a gente não consegue fazer esse hábito acontecer na nossa vida. Isso é a maior mentira, a gente falhou um dia, tem outro dia, falhou 2 dias, tem outro dia, falhou 3 dias, outro dia, falhou uma semana, tem outro dia pra você fazer, entendeu? Então nós somos humanos, nós somos falhos, e até que nosso subconsciente entenda essa repetição diária, ou, sei lá, cada 2 dias, semanal, a gente precisa repetir. Porque a gente precisa fazer o nosso cérebro aprender isso, entendeu? Quando a gente é adulto, a gente acha que a gente aprende as coisas muito rápidos, porque a gente já tá acostumado com certas coisas. Mas é como se a gente estivesse lá sendo uma criança aprendendo a fazer uma coisa nova, entendeu? Então é preciso repetição, é preciso gentileza com a gente mesmo, pra gente entender que demora, que leva tempo
e sem pressão, porque se você falhou um dia, você pode fazer outro dia e tá tudo bem. E outra coisa que tá tudo bem também, que a gente não coloca na nossa cabeça, mas que é muito importante, tá tudo bem a gente mudar de hábito. Por exemplo, quando eu comecei a adicionar hábitos na minha vida, eu tinha uma lista enorme de hábitos que eu gostaria de fazer, e eu comecei alguns hábitos e não gostei, mas eu sentia que eu tinha que fazer porque estava na minha lista ou porque outras pessoas faziam, só que não tava dando certo, sabe? Não tava funcionando. Então, tá tudo bem você mudar de hábito, tá tudo bem você deixar um hábito de lado. E eu acho que uma das coisas principais que a gente também precisa entender nesse processo de criar um hábito é justamente isso. Quando a gente começa com essas coisas de hábito, de criar, a gente se empolga e a gente coloca o quê? Muitos hábitos para fazer em um único dia, muitas tarefas para fazer em um único dia. E o que isso gera na nossa cabeça é a seguinte frase que eu aprendi e que tem sido quase um mantra para mim, que é o seguinte: muitas tarefas faz a gente procrastinar e não fazer tarefa nenhuma. Gente, isso é muito, muito verdade. Eu, quando comecei com essa coisa de organização, planejamento, me interessar por isso, eu sempre adicionava muitas tarefas na minha agendinha e eu nunca fazia todas e eu ficava o quê? Frustrada. Mas agora eu entendi que a gente tem que priorizar ali, dar prioridade para de 2 a 3 atividades por dia. E é isso, gente, é o que a gente vai conseguir fazer durante o dia. E tem atividades que demoram mais tempo, tem atividades que demoram menos tempo, então a gente tem que analisar tudo isso e ser mais realista, sabe, com a nossa lista de metas, porque de tarefas diárias, né? Porque a gente não vai conseguir cumprir tudo. É da gente, gente. A gente tem que entender que a gente é ser humano, a gente é falho e que a gente é um pouco preguiçoso e gosta de procrastinar. Então, pensem sempre de uma forma real e não se sobrecarreguem. A gente é acostumado a achar que a gente tem que ser produtivo o tempo todo, que a gente tem que fazer coisas incríveis o tempo todo, que a gente não pode ter momentos de descanso, e tudo isso é muito importante. Então sejam mais realistas, analisem a rotina de vocês e pensem em coisas que cabem na sua rotina, porque acho que isso é uma das coisas muito importantes. Já daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Mas, já que eu tô falando aqui sobre essa empolgação de iniciar uma coisa nova, os hábitos novos, um ano novo, eu quero falar pra vocês que vocês não podem, não devem contar apenas com a motivação pra criar um hábito. Isso é muito comum, gente. E aí, 2 anos que eu tô pelejando, eu entendi que eu não posso contar com motivação. Por quê? Porque a motivação é esse negócio de que a gente se anima e de repente... Entenderam? Então, a gente pode contar com a motivação, porque a motivação ela é muito importante para dar início às coisas, para realmente tirar do papel, mas a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça o nosso objetivo. E também a gente precisa ter, junto com tudo isso, uma pitada de disciplina, porque o objetivo vai ajudar a gente a ter um foco e a disciplina vai fazer com que mesmo nos dias que a gente não esteja motivado, inspirado para fazer alguma coisa, a gente levante e faça, porque a gente tem o nosso objetivo, a gente sabe onde a gente quer chegar, então a gente não vai desistir. Isso é uma coisa muito usada por coaches de academia, tipo, quando você tá lá indo pra academia, as pessoas vão falar muito sobre isso, de que você não pode contar com a motivação, porque não é todo dia que você vai estar motivado a levantar, sair da sua casa e ir pra academia, mas você precisa ter a disciplina, você precisa lembrar aonde que você quer chegar. E isso é muito interessante e não serve só para a questão de exercícios físicos, mas também essa questão de hábitos, qualquer hábito. Se você tiver disciplina, por exemplo, vou dar um exemplo da leitura, já que a gente tá falando muito sobre isso nesse vídeo. Eu tenho uma meta, sei lá, de ler 12 livros por ano. Eu não vou trocar, tipo, em vez de pegar um livro, eu pegar meu celular, porque eu sei que eu tenho essa meta e eu quero alcançar isso, entendeu? Então esse é meu objetivo e eu vou alcançar, entendeu? Então agora que a gente falou aqui sobre todas essas coisas de que você precisa começar pequeno, você precisa selecionar quais são as suas urgências, você precisa não só contar com motivação, eu quero que vocês, antes de criar qualquer coisa, de pensar em qualquer coisa, vocês analisem a rotina que vocês levam. Porque isso é muito importante, gente. Porque a sua rotina é única e exclusiva sua. Porque assim, por mais que existam cronogramas, modelos na internet do que fazer no seu dia a dia, checklists, essas listas, só você sabe o que você faz no seu dia a dia, só você conhece a sua rotina e só você sabe o que encaixa nessa rotina. Então,
Pensem dessa forma e parem de medir o processo de vocês com a regra de outras pessoas, porque a gente acha que fulano é produtiva porque faz isso no dia, mas você não consegue fazer isso porque você tem outros compromissos durante o seu dia. Então é muito importante vocês colocarem tudo isso na balança para vocês não se frustrarem tanto lá na frente, sabe? Então pensem nisso, a rotina é sua, os hábitos de urgência são seus, e você precisa ter isso em mente. E sabe uma coisa também que a gente fica muito frustrada quando a gente começa, quando a gente pensa, tipo, ai, hábitos, eu preciso ter horários pra fazer eles. Não, gente, nem todo hábito precisa de um horário marcado. Por exemplo, ir à academia é legal você ter um horário marcado. Por exemplo, sei lá, se você vai fazer um curso, você precisa ter um horário pra ter a aula, enfim. Mas existem hábitos que podem ser inseridos durante o dia, como por exemplo, beber água, você vai estar fazendo isso o dia todo. Quando chega no final, você pensa, quanto que eu tomei? Ou existem hábitos como, por exemplo, a leitura, que pode ser incluída nesses intervalos ali entre, sei lá, caminho do trabalho, se você vai de ônibus, você pode ler, ou se você vai de carona. Você pode incluir, enquanto espera a sua aula começar, uma leitura. Ou, sei lá, 5 minutos, 10 minutos antes de dormir, você pode adicionar um pouco de leitura. Então, existem hábitos que não tem um horário pra você fazer, entendeu? Então, pensem nisso, assim como existem hábitos que não precisam ser feitos todos os dias. Por exemplo, se você tá iniciando agora a sua vida fitness e tá começando a ir na academia, como você é iniciante, você não precisa ir todos os dias da semana, porque isso vai te desgastar muito e vai fazer com que você crie desgosto de ir na academia. Experiência própria. Então, eu sugiro que você coloque, tipo, 3 vezes na semana você vai na academia, e nessas 2 outras vezes você inclui um outro hábito que você gostaria de adicionar na sua rotina, como, por exemplo, esse curso que você quer fazer pra você, sei lá, aprender uma língua diferente, ou pra você melhorar a sua carreira, algo do tipo, entendeu? Então, durante 3 dias na semana, você vai na academia, em tal horário, e nesse mesmo horário, em outros 2 dias da semana, você faz o seu curso, algo do tipo. Entendeu? Então, entendam que nem tudo precisa ser feito todos os dias. Existem atividades que não levam tanto tempo, existem atividades que podem ser feitas em outros horários. Então, analisem toda a sua rotina e montem isso a partir dela, tá bom? Porque eu tenho certeza que assim tudo vai ficar muito mais claro e você vai entender que funciona muito. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a falar em algum vídeo do canal isso, mas é uma dica muito boa e que eu quero incluir aqui, então, já que a gente tá falando sobre isso. Quando a gente tem nesse início, muitas pessoas ficam motivadas, como eu já disse, e é muito comum a gente receber convites de outras pessoas pra fazer determinada atividade, como, por exemplo, exercícios físicos, ou a gente querer convidar outra pessoa pra fazer, mas eu quero que vocês entendam que existem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos, e que assim como a gente não entende que a motivação acaba, a pessoa que pode começar com você pode também não entender disso. E ela pode começar empolgada e com alguns dias abandonar você. Então é muito importante que você continue com o seu foco, o seu objetivo, para que você não desista, tá bom? Não dependa de outras pessoas. Faça você por você mesmo, ok? Porque isso é muito importante, tá, gente? Não é nenhuma coisa que eu ia falar nesse vídeo, mas eu acho que é muito importante. E agora, pra finalizar o vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês o melhor método que vocês vão fazer pra vocês entenderem como alcançar um objetivo de vida. Normalmente, quando a gente começa um ano, a gente cria metas, mas a gente vai dar uma mudada nisso para que realmente elas sejam mais alcançáveis e reais na vida de vocês, e vocês possam pensar, putz, tá acontecendo, entendeu? Eu tô progredindo, porque a gente coloca 50 metas no ano e a gente não cumpre nenhuma, porque a gente não vê o progresso, a gente não acompanha. E assim, eu tenho certeza que por mais que vocês não alcancem a meta este ano, vocês vão progredir, vocês vão ver que vocês estão chegando cada vez mais perto, ok? Com esse método que eu vou ensinar pra vocês. Primeira coisa é que a gente vai começar a pensar de uma forma diferente. A gente vai dividir tudo isso em objetivo, meta e hábito. Esse é o método da gente, objetivo, meta e hábito. Primeiro, a gente vai pensar naquilo que é grande, naquilo que a gente quer alcançar. Pode ser, aqui nesse ponto as pessoas costumam falar sobre objetivos de vida, coisas muito grandes. Então, por exemplo, casa, uma coisa do seu trabalho, da sua carreira, onde que você quer chegar, uma viagem, um carro, coisas grandes. Mas você pode também usar
esse objetivo para colocar alguma coisa para esse ano, tá bom? Então, pensem aí um objetivo. Desse objetivo, a gente vai extrair a nossa meta. Vou usar como, por exemplo, aqui deixa eu pensar, casa. Eu quero, então, meu objetivo é comprar uma casa. Vamos usar isso como objetivo de vida, né? Porque é uma coisa grande. Meu objetivo de vida é comprar uma casa. A partir disso, eu vou definir, então, a minha meta. A minha meta vai ser a coisa exata que eu preciso para alcançar esse objetivo. No caso da casa, eu preciso do quê? Dinheiro, né, gente? Eu preciso do valor dessa casa para eu conseguir comprar essa casa. Então, a gente vai pensar nesse valor fechado. Então, vamos supor que a casa custe X reais. Então, a nossa meta é juntar esses X reais para alcançar o nosso objetivo, que é a casa. E a partir dessa meta, a gente vai pensar em como a gente vai fazer para alcançar essa meta. Então, a gente vai criar todo um processo para chegar até o objetivo final. Então, tá, a minha meta é juntar X reais. O meu hábito vai ser guardar por mês N reais para que em um período, por exemplo, de 2 anos, eu chegue a esse objetivo final e compre a minha casa. Aqui eu acho que é muito legal a gente colocar um prazo. Normalmente eu falo para não colocar um prazo, mas aqui eu acho que é muito legal, por exemplo, eu quero conquistar essa casa em 2 anos, então eu vou pegar e vou dividir isso por mês para saber quanto por mês eu vou precisar para em 2 anos eu alcançar a minha meta, entendeu? Então, pensem nisso dessa forma, porque eu acho que fica muito mais fácil da gente desmembrando. Porque quando a gente pensa só no objetivo final, a gente não cria o processo, o passo a passo de como a gente vai fazer para chegar até lá. Nosso cérebro não entende, gente. A meta vai continuar escrito lá. A gente precisa ter uma estratégia, ter um plano de como a gente vai chegar até lá. Vou dar um exemplo para vocês um pouco menor, assim, e uma coisa mais anual. Vou usar como, por exemplo, eu e a criação de conteúdo. O meu objetivo deste ano aqui pro canal é monetizar a plataforma. Então, até o final do ano, eu gostaria de monetizar a plataforma. A minha meta, então, vai ser o quê? Alcançar o que eu preciso para monetizar a minha plataforma. Que no caso aqui do YouTube é os 1.000 inscritos e as 4.000 horas. Então, eu preciso alcançar isso. E a partir disso, então, que é a minha meta de 1.000 inscritos e 4.000 horas, eu vou pensar nos hábitos que eu preciso para fazer com que esse processo chegue até o objetivo. Então, aqui, além de eu alcançar um número de inscritos por mês, eu preciso ter o hábito de gravar, editar, postar, cativar o público. Eu preciso fazer com que as pessoas se inscrevam no meu canal. Então, tem tudo isso que eu preciso para alcançar a minha meta e o meu objetivo final. Entenderam? Eu acho que assim fica muito mais fácil de vocês alcançarem objetivos de vocês, porque não vai estar só lá escrito a meta sem ter essa estratégia por trás para você de fato chegar até lá. E eu acho que assim fica muito mais fácil, fica muito mais claro da nossa cabeça entender qual é o processo que a gente precisa ter para alcançar essas metas. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tudo tenha ficado mais claro aí, tanto a criação de hábitos, metas, objetivos, e que vocês arrasem muito em 2024 e que chegue no final do ano vocês me contando que vocês alcançaram todos os objetivos que vocês tinham para esse ano e que vocês estão caminhando para os objetivos de vida grandiosos de vocês, porque eu tenho muita certeza de que é real. Se você sonha, é real, você pode realizar, e eu quero ver todo mundo brilhando aqui, tá bom? Então é isso, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!